Fala galerinha, beleza? Como é que vocês estão? Bem-vindos mais uma vez a mais um encontro maravilhoso com essa gente linda, bonita demais. Nossa, como vocês são lindos. Então é o seguinte, voltando ao conteúdo, aprendendo inglês, passa rapidamente um resumozinho falado, entendeu? Para vocês terem uma ideia aqui, e a gente já vai partir exatamente no nosso último ponto de aula, beleza? Bora lá! Significa aquele campo da linguagem que estuda o sentido, a formação, o significado das palavras. Lá a gente viu que existia uma palavrinha chamada palavras cognatas, que são quando as palavras têm a origem de um mesmo idioma e ela vai para vários, né, idiomas. Ela dá origem a vários idiomas. Logo, essas palavrinhas que saem dela, existem mais de um idioma. Isso são palavras cognatas. E você aprendeu que dessas palavras cognatas você tem 20.000 palavras que saem do português para o inglês ou do inglês para o português. Não apenas isso, você tem a quantidade de verdadeiras e falsas. O que seria verdadeiras? É aquelas que quando você escuta, você entende e sabe exatamente o que ela é. Ela realmente é aquilo que se mostra. E o que é uma falsa? Lembra daquela, os de verdade eu sei quem são, os falsos eu não faço a menor ideia, você não sabe o que ela significa, porque ela parece, mas ela não é. Por isso é chamada de falsa. Devo me preocupar? Não, galera, são menos de 200 palavras falsas. Logo eu falei para vocês que vocês têm um conhecimento de mais de 19.800 palavras, só da origem do idioma, ok? Não apenas isso. Após ter visto várias invenções, várias outras coisas, o português viu que no inglês tinha várias palavrinhas ali interessantes que ele não precisava criar, e sim puxar para que ele tenha aquelas palavrinhas, aquele idioma, beleza? Aquela coisinha ali do nosso idioma. E isso se chama empréstimo linguístico. É quando eu pego uma palavra do seu idioma e coloco no meu idioma com o mesmo significado. Agora não é só você que tem essa palavra, nós temos essa palavra. Entendeu? E você utiliza naturalmente. O exemplo que eu dei foi bacon, ou internet, ou que a gente tem muito popular hoje como Wi-Fi, que é uma sigla, beleza? Inclusive a gente vai dar uma olhada no inglês daqui a pouquinho. E nós vimos que é afixos, que são coisinhas que você precisa antes e depois das palavras para ter um novo significado ou completar o significado de uma palavra, beleza? No português nós temos o radical, no inglês o radical é a própria palavra, não é verdade? Não apenas isso, a gente viu que o prefixo e o sufixo. Como eu disse para vocês, o prefixo é aquilo que vem antes, sufixo é aquilo que vem depois das palavras. Então, para a gente dar uma melhor aprimorada nesse caminho, eu coloquei vários dos mais importantes e principais para que você consiga compreender melhor a formação das palavras, beleza? Para que você olhe e entenda assim, compreenda na íntegra o que aquilo ali significa. Quando você encontrar uma palavra que começa com aquilo ali ou que termina com aquilo ali, como eu devo encarar? Não precisa ter medo. Vamos começar aqui pelos prefixos. Por que pelos prefixos? Porque é aquilo que você vai identificar logo de cara. Você, quando começa a ler, você se depara primeiro com as primeiras palavras, que é o prefixo. O sufixo é aquilo que você vai se deparar no final da palavra. Então, eu quero que você já olhe para a palavra, já comece identificando ela. Beleza? Bora lá, galerinha. Esse você tem algumas palavras, como por exemplo, understand, né? Que a pessoa fala assim, beleza, compreendi. Porque a palavra understand tem um sentido de compreensão. Porque stand é entender, compreender. Understand é não compreender. É algo que não foi. Então esse carinha aqui, ele tem esse sentido de não, beleza? É algo que está contrário, oposto. É como se fosse assim, a rejeição. Por exemplo, assim, vamos pegar uma palavrinha aqui. Eu coloco o understand, mas vamos pegar a palavrinha lá. Seria o quê? Trancado. Vamos usar os prefixos aqui. Lá. Seria o quê? Destrancado. Ele não está trancado. Ele já inverteu. É o sentido oposto. Beleza? Ele dá essa coisinha. Pense assim, é diferente de você utilizar
o in em algumas situações, porque o in no inglês você pode ter o sentido de entrar ou o sentido inverso, beleza? Mas a gente vai entrar lá no futuro ali. Mas você entendeu que esse carinho tem o sentido de o in que nós temos no português, ele deixa a palavra o contrário. Você vai se deparar com palavras assim como o dis, por exemplo, able quer dizer apto, mas disable quer dizer o quê? Não apto. Enable. Beleza? Tá lá. Então, pensa comigo. Tranquilo? Um sentido de não, aquilo que é o oposto. Show? Bora lá. Re. O que seria esse re? Galerinha, imagine só. Repetir. Repetir é o quê? Fazer de novo. De novo. Então, o re ele vai ser a mesma coisa. Por exemplo, você tem um turno. Você tem um turno. Quando você vai repetir esse turno, isso seria o quê? Return. Seria retornar. Sacou? Aí você fala, professor, mas retorno não é um combinado? Sim, retornar. Vai tornar de volta. Tornar de volta, de novo, repetir. Beleza? É somente isso. Por exemplo, a palavrinha, vamos pegar aqui a palavrinha, do em inglês é o quê? Fazer. Redo. Vamos lá. Redo seria o quê? Fazer. Uau, que incrível! Galera, você acabou de entender o que refazer é. Você só viu que é só você acrescentar essa palavrinha aqui, ó, que você vai ter o sentido de novo, novamente. O que eu vou até escrever embaixo o título para você compreender, não um exemplo, mas eu vou escrever na frente de cada um deles o que eles são para você. Então, bora lá. O an significa não, ou seria o oposto. O re seria o que? Refazer. Repetir. Ou seja, uma ideia de novamente. Galerinha, o pre. Lembra que eu disse na aula passada? Pre, que veio antes. É a mesma ideia. Pré-história. Lembra do pré-história, galerinha? Ou seja, que vem antes. Professor, onde que eu vou encontrar esse carinha aqui? Quando você assiste uma série, alguma coisa, ele parece bem assim, ó. Ou seja, o que você viu antes. O que foi visto antes, o que aconteceu antes, para você ter aquela ideia. Beleza? Você viu, não é nada demais. Você está vendo que se você pegar e entender esse carinha aqui, ó, você vai ter um leque de palavras, você vai conseguir utilizar as palavras de um jeito muito mais tranquilo. Bora lá! Não apenas esse aqui, você tem um X. Cara, esse X, ele tem um sentido mais assim, para fora, aquilo que está fora. Por exemplo, inalar. Você vai colocar in, entrar, inalar. Aí você tem exhale, exalar, exhale para fora. É aquilo que está fora, seja de algo ou na sua vida. Por exemplo, você vai colocar ex-wife. O que é wife? Esposa, ex-esposa, ex. Sacou? É aquele sentido. Ou seja, você vai ter um ex no sentido de ter uma palavra fora. E você também, que eu falei, ex-wife, você pode ter o sentido de quê? Algo no passado. E também vai estar. Deixa eu corrigir essa palavra. Passado. Beleza? Pronto, você já entendeu. É algo que veio assim do anterior, é o passado. Você não tem mais esse, beleza? Somente isso, não se preocupe. Você vai encontrar palavras que já tem esse X e você vai encontrar esse X nesse sentido aqui de fora, beleza? Esse é o contexto desse carinha. Bora lá! Inter, galerinha, pensa no próprio português. Interpessoal. Interpessoal. É algo que está entre. Beleza? No inglês é entre.
Beleza? Por exemplo, pega a palavra nacional. Nacional o que é? Nação. Internacional. Entre nações, prova. Internacional é entre nações. Por exemplo, act, a palavra act, A-C-T, de ação. Interact, ou seja, interagir, beleza? Que você já está interagindo, é uma ação, está entre. Você não simplesmente age, você interage. Quando você está interagindo, está acontecendo algo ali, não só singular, é no plural, tudo que você está fazendo, com tudo que está sofrendo a situação, beleza? Ou seja, ele tem uma ideia de ser algo entre, beleza? Entre, mesmo que seja uma ação, é uma ação entre você ou o outro, como eu acabei de falar, interact, ou seja, interação, ok? Show, tranquilo, rapidão, com e com. Cara, você vai encontrar esses três carinhos escritos desse jeito, mas eles vão ter mais uma forma de completar, beleza? Ele tem uma ideia de ser o quê? Juntos, beleza? Como assim juntos? É algo que sempre que você vê ele junto desses carinhos aqui, você vai ter uma ideia de assim, deixa eu ter uma ideia, uma cooperação. Como a palavra diz, cooperação, beleza? Está junto. Você tem junto com a palavra como em português, né? Como estar junto, de ter alguém, ou seja, estar junto ali dessa ideia, ok? Pegando um exemplo que é cooperar e conectar. Quando você tem a ideia de conectar, você tem a ideia de estar junto ou com alguma outra coisa, você está conectando. Você não vai deixar, por exemplo, tem como você conectar nada? Não, você vai conectar em algo, você vai estar juntando algo, beleza? Essa é a ideia. Então, todas as vezes que você encontrar esses carinhas, eles vão ter essa ideia de junto, beleza? De estar como, vai estar como alguma coisa, uma interação, beleza? Ele necessita que tenha mais uma coisinha, ok? Tipo, comparação, você vai comparar. Tem como você comparar um com um? Tem, mas nós são duas coisas. Tipo, mesmo que seja dois números, você vai estar comparando um com o outro. Tem um só? Não, são um com dois negócios, ok? Ficou confuso, mas eu acho que você entendeu, beleza? Essa é a ideia. Com, ele tem ideia de juntos, entre, fora ou passado. Lembra que toda vez que você fala ex-esposa, está aqui, ó, passado, eu lembrei, é aquilo que vem antes, igual ao português, pré-escola, igual ao português, refazer, repetir, é uma coisa que você está fazendo novamente. E o português que você não tem o ano, que em inglês seria o nosso português, o seria o que? Não, é o oposto, beleza? Quando você vê que, na verdade, tudo isso aqui é a mesma coisa que você tem no português, que você vai olhar e vai falar assim, pô, é verdade, tudo isso aqui tem no português. Por que eu não pensei nisso? Cara, é exatamente isso que você pensa agora. Veja esse daqui, você tem todos esses carinhos aqui no português, exceto esse. Beleza? E esse aqui seria o nosso hino. Ok? Viu? É difícil? Cara, não é difícil, eu vou até deixar você olhar melhor, porque eu estou saindo da frente até para beber uma aguinha, beba água, tá, galerinha? Não se esqueça de beber água, pelo amor de Deus. Bora lá. Para que você, se você quiser anotar, ou tirar uma foto, ou escrever os exemplos, fique à vontade, beleza? E você vê que isso aqui é a formação com prefixo, é o que ele muda, beleza? Ele muda o quê? O sentido, a forma de interagir, beleza? E agora a gente vai no sufixo. Galerinha, uma diferença entre o prefixo e o sufixo. O sufixo costuma mudar as palavras de classe. Às vezes ela é um adjetivo, ou seja, uma característica, ela se torna um substantivo. Ou às vezes ela é um substantivo, ela vai se tornar um adjetivo, ela se torna um advérbio. E por aí vai. Tá? O sufixo tem esse poder. Ok? Bora lá! Começando aqui com nada mais nada menos do que os nossos primeiros dois sufixos. Por que tem dois sufixos aqui, professor? Olha aqui. Porque os dois têm a mesma função. Beleza? Bora lá!
A partir do momento que você vai encontrar o seu teacher, você vai compreender outra coisa, que teacher é o professor, porque professor é quem ensina, ou seja, quem faz. Ou quem exerce. Quem realiza, né? Realiza. Mais fácil, né? Bora lá. Estou dando disfarçado mesmo um pouco de frio. Olha lá. Por quê? Teacher. Teach é o quê? Teach é o quê, cara? Isso, pô! Você não falou, eu sei que você não falou. Mas teach, basicamente, seria o quê? Ensinar. Sabe? Ensinar. E teacher é uma pessoa que vai ensinar. Teacher é quem ensina. É quem ensina. Teach, ensinar. Teacher, ou quem ensina. Beleza? E isso é um exemplo do ER. Vamos para o exemplo do O. Bora lá, do OR. Por exemplo, você tem act. Act é o quê? É uma ação, não é verdade? Mas o que seria actor? Olha lá, é quem faz as ações, beleza? É o autor, quem faz, quem realizou. Ok? Olha só para você ter uma ideia de quando você encontra esses carinhas, às vezes você sabe o que é, mas você não sabe distinguir. Se você sabia que act é um ato, e que é actor é ator, é quem faz o ato, pronto, agora você já conheceu duas novas palavras que você não conhecia. Se você não sabia que teacher vinha com R de professor, porque teach é ensinar, pronto, você já conheceu mais duas palavras. Olha só que magnífico. E se você jogar para outras palavras, outras ações, como por exemplo eu já disse na aula anterior, vamos pegar play, é o que? Jogar. Player seria o que? O jogador. Paint seria o que? Pintar. Painter, pintor. E aí vai, cara. Não tem mistério nenhum. É muito tranquilo. Beleza? Eu quero que você veja o quanto isso aqui é importante para você compreender e o quanto que é fácil, é crucial. Às vezes você não sabe o que é aquela palavra, é porque você não entendeu o que ela está terminando e o que ela está começando. A partir de agora, a tua cabeça deve estar tipo, pô, beleza, tem que focar nisso sim, foca nas palavras disso daqui. Tenta chegar no computador, vai lá no Google Tradutor mesmo, faça isso, palavra. Você escreve uma palavra e você começa a colocar cada um dos prefixos e cada um dos sufixos para ver se encaixa e como é que vai ficando a mudança no sentido. Isso é uma forma de estar muito boa, porque você vai compreender a flexibilidade, o quanto que ela muda, sabe? Isso é muito bacana. Experimente fazer isso em algum momento, beleza? E eu vou enfrentar o mês. Galerinha, o que é um mês? Imagine só que você tem a palavrinha happy. E você tem a palavrinha sad. O que os dois têm em comum? Felicidade e triste. Feliz e triste. Ambos são características, é um sentimento, beleza? A pessoa está feliz, a pessoa está triste. Mas pensa só, no português, quando você quer dizer sobre esse carinha aqui, feliz, como é que você escreveria? Olha lá, feliz. Você escreve o quê? Felicidade. E é aí que no inglês vai entrar um mês. Toda vez que você quer transformar, não só um sentimento, alguma outra coisa, por exemplo, vamos pegar aqui, dark. Dark é o quê? Escuro. Quando você coloca o mês em cada um deles, você vai mudar a sua forma de escrever, de pronunciar. Happy é feliz. Happiness é o que? Felicidade. Sad, triste. Sadness, tristeza. Dark, escuro. Darkness, escuridão. Beleza? Ou seja, você está
completando, você está deixando de ser apenas uma característica para se tornar uma palavra substantiva, ou seja, você está mudando de adjetivo para ser um nome, ok? Ou seja, qual é a função desse cara aqui? É ele mudar, ele transformar um adjetivo, eu vou escrever isso, beleza? Transforma um adjetivo em substantivo, porque essa é a função real, beleza? Vamos lá. Transforma um adjetivo em um substantivo. Tranquilo? Tranquilo? Ou seja, ele vai transformar o quê? Um estado ou qualidade, né, galera? Que nem eu falei, escuro. Escuro é uma qualidade? Não, é um estado. O lugar onde se encontra escuro. Sacou? Você vai mexer em estado e qualidade. Qualidade o quê? Feliz. É uma pessoa feliz. Uma pessoa que está feliz. Sacou? É aquilo ali. Ele vai mexer. Tranquilo. Viu como você acabou de entender melhor sobre o mesmo? Como você pode fazer essa alteração em diversas palavras, o significado? Foca nisso, beleza? E aí nós temos o LY, esse live. Galerinha, o que esse carinha aqui tem de poder de fazer? Galerinha, pensa comigo. Quando você utiliza o LY, esse LY, para o português, ele tem uma ideia de ser a mesma coisa que a palavra mente, que tem lá no final de algumas palavras. E eu quero que você entenda que no português nem todas as palavras que terminam com mente são advérbios, mas no inglês todas que terminarem com esse carinha aqui, né, por ele estar ali, ele será um advérbio, ou seja, ele transforma a palavra em advérbio. Pronto. Beleza? Ele transformou em advérbio. Vamos pegar aqui uma palavrinha. Vamos lá. Easy. Easy. Fácil. Vamos colocar facilmente. Easily. Eu acho que você captou a ideia. Você captou a ideia? Mente para mim não. Captou a ideia? Sim. Então, bora lá. Você tem uma ideia de slow. Sua mente está slow, está devagar. Está quase parando. Mas slow seria uma coisa o quê? Se slow é devagar, é lento. E seria o quê? Lentamente. Beleza? É um módulo. Beleza? Lentamente. Olha que bonito. Que poético. É só duas letras e você já mudou a forma de ver a palavra. Não tem que se preocupar com essa palavrinha, não, com esses carinhas, não, cara. É só isso que você tem que entender. Ele vai transformar, significativamente, ele vai transformar a palavra em um advérbio. Somente isso. Somente isso. Beleza? É uma forma diferente de você ver as palavras. Igual, por exemplo, able e able. Able, né? Bora lá. Qual é a diferença de um para o outro? Gente, ambos ele vai te dar uma ideia de capacidade, de aptidão, beleza? Ele vai dizer se você é capaz ou apto, beleza? A realizar alguma coisa. Vamos por exemplo aqui,
Ele é capaz de ser, uma coisa que é capaz de ser confortável. Comfort. O que? Confortável. Comfortable. Ele está confortável. É uma coisa que é confortável. Comfortable. Ele está confortável. Por exemplo, flexible. Flexível. Seja a palavra. É o que? Ele é flexível. Beleza? Flex pode ser misturado, igual o carro. Você tem um carro flex, seu carro é flexível. Não é flexível. Não é sanfona, você não está ok, mas flex é uma coisa. Flexível é quer dizer que ele é capaz de ser o quê? Modulado. Beleza? Essa é a ideia. Eu sei que eu não consegui realmente fazer uma coisinha melhor para você aqui. Por exemplo, vamos pegar assim, essa que você vai entender melhor. Pronto. O que seria ler? Ler. Quando você lê, quer dizer que está beleza. Beleza? Agora, olha só comigo. Read. Able. Quer dizer o quê? Que está possível de ler. Se está possível ler, você é capaz de ler, se você está apto a ler, quer dizer que está legível. Olha a ideia que bacana. Isso aqui tem a ideia de ser o quê? Legível. Não apenas isso, se você colocasse ano ali, como readable, beleza? Seria o quê? Ilegível. Sacou? Olha a ideia. Beleza? Aquilo que não está able, ou seja, que não está capaz, você não é capaz de fazer, você não é capaz de, ou apto de fazer aquilo ali, ele só está como sentido. Não vai querer, o able quer dizer que é alguém capaz de ler. Se você é capaz de ler, porque aquilo está bem escrito, está bem escrito. Beleza? E agora esses dois últimos aqui, eu deixei para você ter uma compreensão bem tranquila. Por que eu digo bem tranquilo? Gente, less. O que eu quero que você compreenda sobre o less? O less, ele é o oposto da palavrinha more. Porque more significa mais. E less significa menos. Ok? Então, quando você tem less, significa menos. Toda vez que você colocar algo ali com less, você vai ter uma ideia de ser algo menor. Algo um pouco negativo. Vamos pegar, por exemplo, a palavrinha care. O que seria care? Meu Deus do céu, eu uso uma maquiagem, não care. Não. Peraí, coloca no inglês, não no nomes, beleza? Olha só. Care significa cuidar. Lembra daqueles filmes que o cara fala assim, careful, tenha muito cuidado. Mas ele foi sem cuidado. Careless. Ele não teve cuidado, cara. Ele não foi cuidadoso. Ele foi descuidado. Olha que coisa maravilhosa. Mas professor, isso já fica só nisso? Não, pensa o seguinte. Home significa o quê? Casa. E o que seria homeless? Seria o quê? Sem casa. Do inglês a gente entende que a pessoa que não tem casa não é sem teto. Você já tem um sem teto, você já tem um descuidado aqui, E aí, por exemplo, a palavra hope. Vamos lá. Hope. Eita, mas tem um R aqui desnecessário. Vamos lá. Hope. Vai ficar feio assim, mas você vai ver. Hope. O que seria hopeless? Hope significa esperança. Less, sem. Ou seja, sem esperança. Ele tem uma ideia, ele vai dar uma ideia de ser algo sem. Você não vai ter aquela compreensão ali que ele está, que nenhum deu, ele está sem. É uma coisa enorme, é um problema aquilo ali. Sacou? Somente isso. Não apenas isso, você tem a palavrinha full. Lembra daquele full, 2 L's, que é cheio, ele é o mesmo sentido, né? Isso aqui quer dizer que ele está cheio. Repete comigo, cheio. Ele não tem falta. Ele é cheio.
Não só isso, ele além de ser cheio, ele é bom. Ele é tarde. Bora lá, deixa eu apagar aqui o LED. Vamos entender como é que esse carinha funciona aqui? Pensa comigo. Se o left é o contrário, o full é o quê? O oposto dele é o melhor. Então vamos pegar o mesmo exemplo. Vamos pegar a palavra care. Careless seria o quê? Descuidado. E o que seria careful? Muito cuidado. Seja cuidadoso. Tenha muito cuidado. Careful. Mas vamos pegar outra palavrinha então. Vamos pegar a palavrinha hope. Hopeful. Muita esperança. Vamos pegar a palavra help. Help é o quê? Socorro. Mas incrivelmente quando você pega a palavra helpful, quer dizer ter algo útil. Diferente, né? Deixou de ser o socorro e se tornou algo útil. Helpful. Sim? Helpful. Significa útil. Isso para a gente é útil. Beleza? Então, a partir desse momento, ao encerramento dessa aula aqui, que está acontecendo agora, eu quero que você escreva uma nota no seu caderno, porque escrever é a melhor coisa possível. Eu quero que você também tire um print desse quadro, tá? E eu quero que você olhe com muito carinho o estudo, porque a partir de agora eu quero que você olhe algum texto, pegue qualquer texto na internet aí, e eu quero que você analise essas palavras, essa construção, beleza? Eu quero que você identifique essas coisas aqui. Identifique essas coisas aqui. Haverá outros que eu não citei? Sim, porque existem centenas, 300 na porrada, quase. Se eu for somar todos os prefixos com sufixos, são mais de 500. Então, não vou passar todos. Tá? Mas assim, eu quero que você compreenda que esses aqui são mais importantes para você no início, no presente momento. Conforme você vai aprendendo novas palavrinhas, tá? Isso aqui vai ficando bem tranquilo. Beleza? Então, gente, ó, um big beijo, um grande abraço para essa gente linda que está me assistindo. Fique com Deus, até a próxima aulinha. E ó, não se esqueça, tire o print, estude, conheça novas palavras, foco. Beleza? Não vacila.